Olá, bom dia amigos da TV 247, da TV Sounic, sejam bem-vindos ao nosso programa matinal com a leitura dos jornais. Estou aqui num parque maravilhoso de São Paulo. Olá, Marli Silva, onde já tem pessoas fazendo exercício. Vou mostrar para vocês aqui, mostrar um pouco do parque para vocês. Um grupo ali fazendo Tai Chi Chuan. Olha lá, estão vendo ali? Tai Chi Chuan. Mães passeando com seus bebês. Olha aqui, vou mostrar um pouco do parque para vocês. Enquanto vocês estão chegando, bom dia Viviane Dutra, bom dia Milene Chaves, bom dia Sônia. Onde que eu vi que eu posso segurar aqui para não... Sérgio, Vitaíri, Marli Silva. Bom dia, Salomão Cavalcante. Bom dia, olá. Esse aqui é o parque, olha que lindo parque. As pessoas brincando, passeando, tomando sol, tomando banho de sol, os funcionários aqui varrendo o parque e etc. E a gente vai conversar então um pouquinho e comentar as notícias. Deixa eu encontrar uma posição melhor. Estou contra a luz. Melhor assim, a luz está mais filtrada. Não, mas não estou gostando não. Espera aí, deixa eu mudar um pouco a posição, só um instantinho. Vou encontrar uma posição melhor para a gente conversar mais à vontade. Deixa eu ver se assim melhora. Bolsonaro vem caindo, o Ibope derreteu. Com as pesquisas que vem vindo, ele vai pro beleléu. Um presidente tão mau não merecia ser manchete de jornal. Bom dia, Américo Fortal, bom dia. Bom dia, Cristina de Souza, bom dia, Júlio César. É claro que eu vou falar sobre a entrevista do Lula. Tá aqui, Eu pensei que seria amanhã a publicação, mas a Folha já está publicando hoje a entrevista do Lula. Brasil é governado por um bando de maluco. Brasil é governado por um bando de maluco, afirma Lula na prisão. Ele deu uma entrevista exclusiva ontem para dois veículos. O El País e a Folha de São Paulo. Foi uma entrevista de 2 horas, claro que a Folha não está dando a íntegra neste momento. Porque é muito grande, 2 horas de conversa dá mais ou menos 80 laudas. 80 laudas daria umas 8 páginas de jornal. Ninguém vai publicar 8 páginas de jornal. A matéria na íntegra. Então a Folha, claro, publicou um resumo. 2 páginas inteiras. Não, mais até. Três, né? 3 páginas inteiras. O que podia ter dado, claro, um espaço maior. Olá, Lagoinhas, na Bahia. Olá, Lagoinhas, olá todo mundo. Bom, é o seguinte, para mim, quer dizer, para mim o que eu achei mais interessante na entrevista do Lula foi o seu posicionamento a respeito desse governo.
Olá, presidente Dutra no Maranhão. As medidas do governo, porque, francamente, falar da prisão dele é aquela velha conversa. Eu sou inocente, eu vou provar minha inocência. Isso aí eu já sei, quer dizer, há um ano já está rolando o papo. Então, com todo respeito ao Lula, com todo respeito aos meus colegas que entrevistaram, o que me interessa é o que ele pensa sobre a situação atual, sobre o Bolsonaro, sobre o Mourão. E eu achei muito inteligente da parte dele. Olá, Robertson Aparecido. Muito inteligente, porque ele elogia o Mourão. Ele não critica muito assim o Bolsonaro. Claro que ele diz que é um bando de malucos, mas ele não diz que o Bolsonaro é o maluco. E ele elogia o Mourão. O Mourão que é o grande contraponto ao Bolsonaro. Então eu achei muito inteligente da parte do Lula elogiar o Mourão, e ele também elogia o STF. Na contramão de muita gente de esquerda, que diz que não pode confiar no STF, não sei o quê, que não podemos confiar em nada, que está tudo perdido. O Lula, ao contrário, que é um cara que já esteve no governo durante 8 anos, conhece a máquina do governo, sabe como é que funciona o poder judiciário. Ele faz elogios ao STF. E concorda comigo, que eu sempre digo que a esperança do Lula é o STF. E ele diz a mesma coisa. Ele relata várias medidas do STF que foram boas para o país, e nas quais o STF remou contra a maré e conseguiu aprovar. Daqui a pouco eu vou ler para vocês em detalhes, né? Mas ele não abre mão do julgamento do STF. Quer dizer, o que ele diz é que o STF é que será o... Olha, eu vou mudar de posição porque não estou gostando dessa luz aqui para mim, está me atrapalhando. Eu vou ali para uma sombra. Mas enquanto isso, vou mostrar o que acontece aqui no parque. Para vocês se distraírem um pouco também, né? Olha aqui, pai brincando com o filho. Olá, bom dia, como estão? Tudo bem aí? Aqui, olha, as pessoas com seu Tai Chi Chuan. E eu vou ficar aqui na sombra, que é melhor. Aqui estou bem melhor. Apesar do barulho ali do rapaz. Mas deixa eu ver se eu me ajeito aqui. Um barulhinho. Mas eu acho que não vai interferir muito. Hein? Aqui estou bem melhor. Que legal. Estou na sombra. Deixa eu ver. Bolsonaro vem caindo. Que bom. Agora sim, agora não tem o sol batendo na minha cara. Olá, Lucas Lua. Olá, Andréa Santos. Olá, Fernando Guerra. Vamos ver aqui os jornais, então. Daqui a pouco vou ler, então, os trechos mais importantes da entrevista do Lula. Tá atrapalhando esse barulhinho aí? Mas antes disso, a charge do Chico no Globo, sempre genial. Eu lavo e você enxuga, tá ok? Olha aqui. A dupla que lava a louça dorme junto e só briga na hora de lavar a louça. E o Mourão também está aqui
na capa do Estadão. Vice tem mais agenda fora que presidente. E mais um motivo para o Carlos Bolsonaro bloquear, né? Cadê? Tá aqui, ó. Olha aqui. O Mourão em ação. Homenageado ontem pelo governador do Piauí, Wellington Dias, o vice Hamilton Mourão teve até agora 25% mais compromissos fora do Planalto do que Bolsonaro. Ele deixou o gabinete para eventos 97 vezes e o Bolsonaro 78. Sua agenda, criticada até dentro do governo, incluiu 29 encontros com representantes do setor privado. E aquela decisão do Bolsonaro de ontem de cortar o comercial do bebê foi revogada. Está aqui no Globo. Governo recua e não vai mais analisar propagandas. Olá, Tiradentes de Minas, como estão vocês? Bom dia a todos. Josefa, Betânia. Obrigado, Betânia. As crianças são maravilhosas. Governo recua e não vai mais analisar propagandas. Ministro Santos Cruz diz que a orientação para aprovação prévia do Planalto não tem validade. Após o Planalto ordenar que estatais submetam todas as propagandas à Secretaria de Comunicação, o governo recuou. Bolsonaro vem caindo, o Ibope derreteu. Com as pesquisas que vem vindo, ele vai pro beleléu. Um presidente tão mau não merecia ser manchete de jornal. O Bolsonaro é 1º de abril e quer implantar ditadura civil. Onde é que já se viu? Após o Planalto ordenar que estatais submetam todas as propagandas à Secretaria de Comunicação, o governo recuou. O ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Santos Cruz, disse ao Globo que a orientação não tem validade por desobedecer à lei das estatais. O presidente Jair Bolsonaro, que não conhece as leis, né, nem as estatais, havia mandado tirar do ar um filme de publicidade do Banco do Brasil com o mote da diversidade. Em e-mail enviado à quarta-feira, a Secom generalizou a orientação para apresentação prévia ao Planalto. O mercado publicitário criticou a tentativa de controle e o governo recuou. E aquele comercial do Banco do Brasil, censurado, olá, Veriterra de Sydney, Austrália. Aquele comercial, bom dia, tudo bem aí? Aquele comercial que o Bolsonaro censurou, mandou tirar do ar. E, aliás, nessa hora ninguém falou em censura, né? Quando o Bolsonaro mandou tirar do ar o comercial do Banco do Brasil, não falaram em censura. Mas ele censurou. Só que agora pode voltar. Depende do presidente do Banco do Brasil. Diz aqui o general Santos Cruz. Então, olha, o que nós estamos vendo aí é que os generais ou ex-generais que estão aí conhecem mais as leis que o Bolsonaro. E parece que estão dispostos a obedecer às leis. O Merval Pereira, eu acho que está me escutando. Não é possível. Porque ele está dizendo aqui hoje a mesma coisa que eu falei ontem. Bolsonaro é um simulacro de Jânio Quadros. E que os bilhetinhos do Jânio são os tweets do Bolsonaro. Querem ver? Querem ouvir? Bolsonaro vem caindo, o Ibope derreteu, com as pesquisas que vem vindo, ele vai pro beleléu. Um presidente tão mau não merecia ser manchete de jornal. O Bolsonaro
É 1º de abril e quer implantar ditadura civil. Onde é que já se viu? Merval Pereira escreve: os bilhetinhos de Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro é um simulacro de Jânio Quadros, que mandava bilhetinhos proibindo biquínis, desfile de misses, briga de galo. Exatamente o que eu disse ontem. Os bilhetinhos do Bolsonaro são os seus tweets. Tal qual o personagem de nossa tragédia, que agora se repete como farsa. Como disse Marx, né? Bolsonaro dá seu toque pessoal, especialmente em questões comportamentais. Um populismo tosco que se volta para seu público específico e não para os interesses do país. Eu também sempre disse que a agenda do Bolsonaro não é a agenda da Globo. A Globo jamais e o Globo jamais iam apoiar Bolsonaro. Agora mesmo, vetou um vídeo publicitário e ainda demitiu o diretor. E agora, bom, recuou. Ele escreveu isso quando Merval escreveu isso, não sabia que o governo já tinha recuado porque a lei das estatais proíbe. Agora mesmo vetou um vídeo publicitário do Banco do Brasil e ainda demitiu o diretor de comunicação e marketing, Delano Valentim. A campanha, marcada pela diversidade, trazia atores e atrizes negros, uma transexual e jovens tatuados usando anéis e cabelos coloridos. O objetivo da propaganda era levar o Banco do Brasil até os jovens. E ele não gostou do que viu. Ele também falou que não interessa ao Brasil o turismo gay. O turismo gay é um dos maiores do Brasil. Só 3 milhões de pessoas no Dia do Orgulho Gay na Avenida Paulista. Se fosse o dono de um banco privado, poderia dar vazão às suas idiosincrasias. Mas talvez tivesse problemas com seus conselheiros, que poderiam ficar preocupados com a imagem da instituição. Mas o Banco do Brasil não é do presidente do momento e não pode, portanto, obedecer a seus desejos pessoais. Valéria Valadão, bom dia, salve Guarujá. Sobre as ondas. Tem que ser dirigido de acordo com objetivos técnicos e a propaganda devia estar adequada aos nichos jovens que o banco busca. O país tem que acompanhar sua juventude, que é o seu futuro. Uma atitude hostil a comportamentos característicos de jovens contemporâneos é retroceder nos hábitos e costumes já aceitos, legalmente no Brasil. Sim, estou no mesmo lugar de ontem, aqui nesse parque maravilhoso. Acontece a mesma inadequação quando diz que o Brasil não pode ser o paraíso do turismo gay. O Brasil não pode ser um país do mundo gay, de turismo gay, porque aqui temos famílias. E daí? O país não pode ser receptáculo de turismo sexual, ponto. Sobretudo de pedofilia, uma praga, principalmente nos estados mais pobres. Tem a obrigação de receber bem seus turistas, homossexuais ou não. Se os gays se sentem no Brasil bem acolhidos, sem repressão, é ótimo que o país tenha uma fama internacional de ser acolhedor com os gays. Fortalece a imagem de que somos um país acolhedor, que não reprime as minorias, não tem preconceitos. Alguns países perseguem as minorias, especialmente os gays. Essas posições pessoais do presidente Bolsonaro não podem se transformar em posições do Estado brasileiro. Corretíssimo. Ao falar essas coisas, o presidente estimula atitudes agressivas contra os gays. Pode ter gente que se sentirá autorizada a discriminar gays, a não recebê-los em hotéis e restaurantes. O Brasil, que já esteve entre os 20 países mais amigáveis aos gays, vem perdendo posições no ranking do site Spartacus e passou do 55º lugar em 2018 para o 68º em 2019. A criminalização da homofobia está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, suspenso com placar de 4-0, favorável para que o preconceito contra gays
vire crime de racismo. O presidente Bolsonaro, ainda candidato, deu declarações contrárias a essa iniciativa. Os avanços institucionais nesse campo são evidentes. Em 5 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a família homoafetiva, conferindo aos casais homossexuais o direito à união estável, um direito apenas do homem e da mulher, em razão do artigo 1723 do Código Civil, que define o núcleo familiar como formado por homem e mulher. O STF permitiu a interpretação extensiva aos casais de mesmo sexo. Ao proferir a decisão, o STF deixou expresso que o reconhecimento deve ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Mas a eleição de Bolsonaro trouxe inquietação a essa minoria. E comentários como os que fez diante de um grupo de jornalistas não ajudam em nada a conter a fama de homofóbico que o presidente oficialmente renega. A falta de compreensão do que seja uma política humanística e inclusiva faz com que o governo Bolsonaro pense em cortar verbas de estudos de humanas e filosofia, no pressuposto de que são matérias que não contribuem para o avanço do país. Tudo faz parte de uma visão estreita do que seja governar um país, diz aqui o Merval Pereira, hoje no Globo, os bilhetinhos do Bolsonaro. Bom, mas é o seguinte, o que vocês estão querendo saber é a entrevista do Lula, né? Brasil é governado por um bando de maluco. Parece coisa do Corinthians, né? Nós somos um bando de louco por ti, Corinthians. O Lula é corintiano, chamou o governo de um bando de maluco. Mas não o Bolsonaro, não chamou o Bolsonaro de maluco, chamou o governo de um bando de maluco. Outras frases do Lula. Sempre riram de mim porque eu falava menos. Agora o Moro falar conge é uma que ótimo. O Lula ensinando português ao Moro, essa é muito boa. Olha a cara do Lula. Olha a cara do Lula, vê se ele tá. Ó, olha a carinha do Lula, bem de perto para vocês. Sempre riram de mim porque eu falava menos. Agora, o Moro falar conge é uma vergonha. Em sua primeira entrevista na prisão, na sede da Polícia Federal em Curitiba, Lula disse que a elite brasileira deveria fazer uma autocrítica após a eleição de Jair Bolsonaro. O que não pode é esse país estar governado por esse bando de maluco. Ele comparou o tratamento da mídia dado a ele e ao atual governo. Imagine se os milicianos do Bolsonaro fossem amigos da minha família. Lula, que cumpre pena de 8 anos e 10 meses por corrupção e responde a outras 7 ações penais na justiça, diz ser vítima de uma farsa e que o juiz federal Sérgio Moro tem certeza de que ele é inocente. O presidente fez também um aceno ao Supremo Tribunal Federal. A corte já demonstrou que teve coragem e se comportou. Mas a Folha não destaca os elogios ao Mourão. O PT está se aproximando do Mourão. Ontem o Mourão foi visitar o governador Wellington Dias, a deputada Perpétua Almeida, que parece nome de personagem de peça de Nelson Rodrigues, Perpétua de Almeida. Visitou o Mourão, também elogiou o Mourão. Mais uma frase do Lula. Quero provar a farsa agravada com a criação da Fundação Criança Esperança do Delanhol. A Fundação Criança Esperança do Delanhol. Lula preso é mais bem-humorado que o Bolsonaro. Bom, nem se compara, né?
nem se compara um com o outro, né? Não dá para comparar. Olha aqui a entrevista do Lula. A cara dele aqui, ó, uma foto gigante. Criança Lambança. Fundação Criança Lambança, Fundação Criança Esperança. Não, Criança Esperança, quer dizer, ele está chamando Dallagnol de menino, né? E de fato, é um garoto. Lula diz ter obsessão para desmascarar Moro e que o governo é bando de maluco. Bom, essa parte que ele fala da inocência dele, da prisão, acho que já deu. Essa parte aconteceu há um ano, eu nem perguntaria, eu quero saber sobre a atualidade, sobre hoje, sobre o julgamento do STJ, né? O que eu quero saber. Aí, entre as coisas, não, o senhor pode ficar aqui para sempre, não sei o que, não sei o que. Mas o que? Olha aqui. Diz aqui uma coisa engraçada. Eu ainda continuo com a cabeça de Lulinha, Paz e Amor, que foi o Duda Mendonça que criou para ele essa imagem. Foi a primeira eleição de 2002. Eu penso que haverá um dia em que as pessoas que irão me julgar estarão preocupadas com os autos do processo, com as provas, e não com a manchete do Jornal Nacional, com as capas da revista, com fake news. As pessoas se comportarão como juízes supremos de uma corte, o STF, da qual não podemos recorrer e que já tomou decisões muito importantes. Olha os elogios que ele faz ao STF. Essa corte, por exemplo, votou a liberação de pesquisas com células-tronco contra uma boa parte da Igreja Católica. Já votou a questão da demarcação da área indígena de Raposa Terra do Sol contra os poderosos do arroz no estado de Roraima. Essa mesma corte votou a união civil de homossexuais contra todo o preconceito evangélico. Essa corte votou as cotas para que os negros pudessem entrar nas universidades. Ela já demonstrou que teve coragem e se comportou. No meu caso, a única coisa que eu quero é que votem com relação aos autos do processo. Eu só quero que as pessoas, pelo amor de Deus, julguem em função das provas. Porque eu tenho certeza, o Moro tem certeza da inocência. Se as pessoas não confessarem agora, no dia da extrema unção vão confessar. Ele tem certeza que eu sou inocente. Esse Dallagnol tem certeza de que ele é mentiroso e mentiu a meu respeito. Então, tá vendo? O Lula não é bobo, não vai querer brigar com o STF, que é o STF que pode soltar Lula. Quem pode soltar Lula é o STF. Como é a rotina do senhor na prisão? Aí é que o Lula conta. Aí é que o Lula diz uma coisa. Que é o seguinte, que ele sempre quis morar sozinho e agora está morando sozinho. Por isso que eu falei ontem, que dá a impressão que o Lula tá gostando, não quer sair da cadeia. Parece estranho falar isso, não quer sair da cadeia. Porque ele está na sala dele, com o banheiro dele, com a televisão. Ele mesmo vai dizer, tá? É que eu tenho quase a mesma idade dele e compreendo o Lula. Eu passo o tempo inteiro sozinho. Eu leio, eu vejo pendrive que o pessoal me manda, assisto a filmes, muitos filmes. Eu fiz um curso sobre Canudos no canal Paz e Bem, que é do 247. Ih, tá chovendo! Ué, tá chovendo aqui? Está chovendo? Está chovendo mesmo, tem que sair daqui, peraí. Está chovendo, tem que sair da chuva. Começou a chover agora, vou ali para um lugar protegido.
Gozada, aqui tá sol, ali tava chovendo. Será que foi só uma ameaça de chuva? Então vamos voltar. Ah, mas o sol batendo na minha cara aqui não vai ser legal. O sol batendo na minha cara não é legal. Acho que é melhor ficar lá embaixo. Bolsonaro vem caindo. Deixa eu mostrar o parque para vocês. Bolsonaro vem caindo. Ah, era o jardineiro tacando água. Mas tudo bem, vou dar uma voltinha aqui, mostrar o parque para vocês. E vou arrumar um lugarzinho melhor. Olha aqui, que parque maravilhoso. Manhã de sábado. Bolsonaro vem caindo. O Ibope derreteu. As pesquisas que vem vindo. Ele vai pro beleléu. Um presidente tão mau não merecia ser manchete de jornal. O Bolsonaro é 1º de abril e quer implantar ditadura civil. Onde é que já se viu? Olha aqui que beleza. Ah, agora sim. Bolsonaro vem caindo. O Ibope derreteu. Com as pesquisas que vem vindo, ele vai pro beleléu. Um presidente tão mau não merecia ser manchete de jornal. O Bolsonaro é 1º de abril e quer implantar ditadura civil. Onde é que já se viu? Então, vamos continuar aqui com a entrevista do Lula. Onde está aqui? Entrevista do Lula. Então, olha o que ele fala da prisão, né? Que ele tá lá, sozinho, não sei o quê. Blá, 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 blá. Mas o senhor lava a sua própria roupa, lava suas coisas? Imagina que vai lavar roupa. Quem lava a louça é o Bolsonaro, não tem onde lavar roupa. Mas tudo bem. E olha o que o Lula responde, concordando comigo, que ele tá bem ali. Ó, é engraçado, porque eu sempre tive vontade de morar sozinho. Sabe aquele sonho de jogar a cueca para qualquer lado, a meia para qualquer lado, a camiseta, não ter que prestar conta, não ter ninguém atrás de mim, recolhe isso, põe o chuveiro, não sei o quê. Hoje faço isso. Tá vendo? Tem essa coisa, o cara tá lá sozinho, não tem ninguém para porrinhar, você entendeu? Faz o que quiser, porque você tá dentro da casa, tem a mulher, tem os filhos, tem o empregado, tem... O senhor lava suas roupas? Não, eu mando para o meu pessoal lavar. E insistem nessa pergunta. Lava suas roupas? Não, eu mando para o meu pessoal lavar. Claro, ele tem os seguranças dele, que são seguranças da Presidente da República, que são funcionários dele, que fazem tudo para ele. Não, eu mando para o meu pessoal lavar. Mas eu curto a solidão, tentando aprender, mentalizar a minha espiritualidade, tentando gostar mais do ser humano, tentar ficar um pouco mais humano. Eu acho que vou sair daqui melhor do que eu entrei, com menos raiva das pessoas. Eu vou sair um cidadão bom daqui, bom e motivado para brigar. Estou doido para fazer uma caravana. O seu partido perdeu a eleição e a extrema-direita chegou ao poder, com muitos votos que eram do PT.
Como o senhor avalia essa guinada? Aí diz o Lula: nós tivemos uma eleição atípica no Brasil. O papel do fake news na campanha, a quantidade de mentira, foi uma coisa maluca. E depois teve a falta de sensibilidade dos setores de esquerda de não se unirem. Eu respeito o voto do povo. O povo não é bom só quando vota em mim. Mas a verdade é que eu nunca tinha visto o povo com tanto ódio nas ruas. A política está efetivamente demonizada. E vai se levar um tempo muito grande para a gente tratar a política com mais seriedade. Eu não esperava que o Bolsonaro fosse resolver o problema do Brasil em 4 meses. Quem acha que em 100 dias pode apresentar alguma coisa realmente não aprendeu a sentar a bunda na cadeira. E depois, com a família que ele tem, com a loucura que tem, quem é o primeiro inimigo que ele tem? É o vice. Ele passa a agredir os deputados, depois tenta agradar os deputados. Diz que está fazendo a nova política. E a política que ele faz é a mesma, porque ele é um velho político. Ou seja, o país está desgovernado. Aí a pergunta, ou a Mônica ou o Florestan, não sei. Que autocrítica que o senhor faz? E como fica o PT agora, sem o senhor? Obviamente que reconhecemos que perdemos as eleições. Mas é importante lembrar a força do PT. Porque só eu, pessoalmente, tenho mais de 80 capas de revistas contra mim. Quando eu fui preso, eu tinha 80 horas de Jornal Nacional contra mim. Mais 80 horas da Record. Mais 80 horas do SBT. Mais 80 horas de um monte de coisa. E eles não conseguiram me destruir. Isso significa que o PT tem uma força muito grande. O PT não foi destruído. O PT perdeu a eleição. Provou que é o único partido que existe nesse país. O resto é sigla de interesses eleitorais em momentos certos. Quem acabou foi o PSDB. Foi dizimado. E a corrupção? Pergunta a Folha. Diz Lula: ela pode ter havido. Agora, que se faça a prova. Teve corrupção, a polícia investiga, faz acusação, prova, está condenado. Fomos nós do PT que criamos os melhores mecanismos para apurar a corrupção. Não foi o Moro, não foi ninguém. Combater a corrupção é a marca do PT. Se alguém do PT cometeu um erro, tem que pagar. A única coisa que queremos é que se apure, investigue. Na questão do sítio, pergunta a Folha, houve de fato uma reforma comprovada e o senhor usufruiu dessa reforma. A justiça decidirá se houve crime, mas não houve um erro? Eu poderia ter aceito e nunca ter ido naquele sítio. Então, eu cometi o erro de ter ido no sítio. Eu disse que está provado que eu fiquei sabendo daquele maldito sítio dia 15 de janeiro de 2011. E o sítio tinha dono, predono e bidono. O Jacob Ittar era meu amigo de 40 anos. Comprou o sítio no nome do filho dele, com cheque dado pela Caixa Econômica Federal. E a polícia sabe disso. A polícia investigou. Nós tivemos policiais e procuradores visitando casa de trabalhador rural, casa de pedreiro, casa do caseiro, perguntando até para as galinhas. Você conhece o Lula? O Lula é o dono? Nem as galinhas falaram. Porque se eu quisesse, eu podia comprar. Então, se eu cometi o erro de ir num sítio em que alguém pediu e a Odebrecht reformou, vamos discutir a questão ética. Aí é outra questão. Acontece que o impeachment da Dilma, o golpe, não fecharia com Lula em liberdade. Quando falam em autocrítica, eu acho que nós devemos ter muitos erros. Eu, por exemplo, tive um erro grave.
eu poderia ter feito a regulamentação dos meios de comunicação. É uma autocrítica que eu faço. Mas imagina se todo mundo nesse Brasil fizesse uma autocrítica. Vamos fazer uma autocrítica por causa do que aconteceu em 2018 na eleição. Vamos fazer uma autocrítica geral nesse país. O que não pode é esse país estar governado por esse bando de maluco. A transmissão está ruim? O que está acontecendo aí? O senhor se sente injustiçado por empresários que cresceram em seu governo e agora fazem declarações premiadas contra o PT, o senhor? Eu não fico com raiva. Eu tenho desafiado os empresários a dizerem que é que me deu 5 centavos. Eu estou achando estranho essa tal dessa milícia do Bolsonaro. Cadê aquele cidadão dos 7 milhões? Fabrício Queiroz. Cadê a imprensa que não está atrás do Queiroz? Então é o seguinte, o Brasil tem 2 pesos e 2 medidas. Eu, ex-presidente, sem nenhuma prova, foram na minha casa, recebi vários policiais. O seu Queiroz não atendeu a nenhum pedido e a Polícia Federal não foi buscar ele ainda. Como o senhor recebeu a notícia da morte do Alan Garcia, ex-presidente do Peru que se matou? Eu nunca consegui entender a morte do Getúlio Vargas. Eu lembro que em 2005, numa plenária com empresários, eu falei: eu quero que vocês saibam como eu sou. Não vou me matar, porque não tenho vocação de Getúlio. Não vou correr, porque não tenho vocação de pedir asilo político. Se alguém quiser me pegar nesse país, vai me pegar na rua. E o Alan Garcia? Ele teve uma reação psicológica que muita gente, como o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que se suicidou, não é todo mundo que aguenta. A Marisa morreu por conta disso. A dona Marisa morreu por conta do que fizeram com ela e com os filhos dela. A dona Marisa perdeu a motivação de vida. Não saía mais de casa, não queria mais conversar nada. O AVC dela foi por isso. Agora, não pense que por causa disso eu vou ficar com meu coração cheio de ódio. O ódio eu vou colocando num cantinho bem escondido. Não é que não tem ódio, que o ódio tem que ficar bem escondidinho. Eu tenho muita vocação para estar vivo e não fazer nenhuma loucura. Lula não vai se matar. O senhor falou que o PSDB acabou. Quem vê agora como principal adversário? O Bolsonaro, o Moro, os militares que passaram a ter protagonismo? Aí diz o Lula: a vida inteira vocês gozaram de mim. A vida inteira vocês gozaram de mim porque eu falava menos laranja. O Moro falar conge em vez de cônjuge é uma vergonha. É o mínimo que ele deveria saber, porque está escrito no Código Penal. Há vários artigos que falam de cônjuge. O Moro não sobrevive na política. E o Bolsonaro, ou ele constrói um partido político sólido, ou do jeito que está também não perdura muito. Porque ali você tem uma quantidade difusa de interesses. Bolsonaro não dura muito. Essa é uma boa manchete do Lula. Melhor do que um bando de maluco. Lula diz que Bolsonaro não dura e elogia Mourão. Como o senhor vê o protagonismo dos militares? Quando sair daqui, eu quero conversar com os militares. Quero perguntar para eles qual a razão do ódio que eles têm do PT. Eu não sou contra militar fazer política, não. Quer fazer política? Sai do exército, vai para a reserva. Mas militar tem que saber que tem papel a cumprir na Constituição. O senhor tem acompanhado os movimentos do general Mourão?
Eu tenho. Eu não posso falar, porque eu também não conheço o Mourão. Eu sou agradecido, por exemplo, por um gesto dele na morte do meu neto. Ele foi um cara que disse que era uma questão humanitária visitar meu neto. Diferentemente do filho do Bolsonaro, que postou uma série de asneiras no Twitter. Eu estou vendo a briga entre Mourão e a família de Bolsonaro. Ninguém nunca mais vai ter nesse país uma dupla harmônica como Lula e Zé Alencar. Quero que vocês saiam daqui e retratem que não conversaram com o cidadão quebrado. Conversaram com o cidadão que tem todos os defeitos que um ser humano pode ter. Mas tem uma coisa que eu não abro mão. Dignidade e caráter não tem shopping, em supermercado, e você não aprende na universidade. Vem do berço. E isso eu tenho demais. E não abro mão. Esse é meu patrimônio. Essa então é a entrevista do Lula. E aqui ao lado, tem uma parte que eu pulei que era boa. Tem uma parte que eu pulei, peraí. É sobre a justiça manda a OAS devolver o dinheiro ao espólio de Dona Marisa. Olha aqui. Pam, 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 pam. Ele fala aqui no imóvel. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui eu quero para uma farsa montada aqui dentro, montada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com depoimento de procuradores, com filme gravado, e agora mais agravado com a criação da Fundação Criança Esperança do Delanhol, pegando 2,5 bilhões da Petrobras para criar uma fundação para ele. Eu tenho essa obsessão. Você sabe que eu não tenho ódio, não guardo mágoa, porque na minha idade, quando a gente fica com ódio, a gente morre antes. Então, como eu quero viver até os 120 anos, eu vou trabalhar muito para provar a minha inocência e a farsa que foi montada. O senhor já pensou que pode ficar aqui para sempre? Não tem problema. Eu tenho certeza que eu durmo todo dia com a minha consciência tranquila. Eu tenho certeza que o Delanhol não dorme, que o Moro não dorme. E aquele juiz do TRF4, que nem leram a sentença? Fizeram um acordo lá. Era melhor que um só tivesse lido e falado, olha, todo mundo aqui vota igual. Então, sinceramente, quem tem 73 anos de idade, quem construiu a vida que eu construí nesse país, quem fez o governo que eu fiz nesse país, quem recuperou a autoestima e o orgulho do povo brasileiro, como eu e vocês fizemos no período de governo, não vou me entregar. Você pensa que eu não gostaria de estar em casa? Adoraria estar em casa com a minha mulher, com meus filhos, com os meus netos, meus companheiros. Mas não faço nenhuma questão, porque eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei, inocente. E eu só posso fazer isso se eu tiver coragem e lutar. Aí sim, com a decisão da Justiça de que a OAS devolva o dinheiro do apartamento de Dona Marisa, o senhor acredita em sua absolvição? Por incrível que pareça, eu acredito. Eu ainda continuo com a cabeça de Lulinha Paz e Amor. Eu penso que haverá um dia que as pessoas que irão me julgar estarão preocupadas com os autos do processo, com as provas, e não com a manchete do Jornal Nacional, com a capa das revistas, tararara. Então aí que ele faz elogio ao STF, ele critica o TRF4, que ele sabe que ali
o jogo está jogado. Mas o STF ele preserva de críticas. E aí que está a inteligência do Lula. Almeri Espíndola de Souza, muito obrigado pelo cincão. Olha, vocês fiquem à vontade, podem dar cincão, 2, R$1, 50 centavos, como quiserem. É assim que funciona essa TV. Vocês podem contribuir com grana para mim, podem contribuir no Catarse para melhorar as condições do canal. Agora já tenho um microfone de lapela, graças ao meu filho que comprou para mim um microfone de lapela. Vocês fiquem à vontade. Quem quiser dar uma graninha, dá uma graninha. Quem não quiser, não precisa ficar constrangido, não precisa explicar nada, tá? Vocês me assistindo já estão me pagando e muito, tá? Não precisa ficar constrangido. Quem quiser, dá uma graninha. Quem não quiser, não dá. Não tem nenhum problema mesmo. Eu adoro conversar com vocês. Quando vocês me assistem, vocês estão me pagando. Quando vocês dão likes, compartilhando, vocês estão me pagando, tá? Mas a presença de vocês aqui é o mais importante, tá legal? Então, aqui é a matéria. Esse fato é que poderá ajudar a inocentar Lula no STF. Já somos 3.800, isso mesmo, Paulo Caramori. Justiça manda OAS devolver a Lula quantia paga por imóvel. Decisão atende a pedido de Marisa Letícia, que havia solicitado em 2016 restituição de valores da empresa. Então, se ela comprou apartamento, qual foi a lavagem de dinheiro? A Justiça de São Paulo determinou que a construtora OAS devolva ao ex-presidente Lula valores que foram pagos para a aquisição de um imóvel no condomínio Solares, onde fica o triplex. De 2005 a 2009, Lula e a mulher dele, Marisa Letícia, que morreu em 2017, desembolsaram R$179 mil em cotas de um imóvel no edifício que começou a ser construído pela cooperativa Bancop e posteriormente assumido pela OAS. Para os investigadores da Lava Jato, a direção da OAS cometeu ato de corrupção ativa ao reservar para o ex-presidente um apartamento triplex no prédio, de valor muito superior ao das cotas pagas pelo casal. A defesa de Lula, desde o início da ação penal, afirma que as cotas, declaradas em imposto de renda, davam direito a um apartamento de padrão menor e nega que o ex-presidente tivesse aceito assumir a propriedade de um triplex. Agora, o juiz Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, da 34ª Vara Civil de São Paulo, determinou que aqueles valores pagos na década passada sejam devolvidos a Lula. Os advogados do ex-presidente e da mulher dele haviam entrado com pedido de restituição dessas quantias em 2016. A decisão expedida na quinta-feira é de primeira instância e cabe recurso. A OAS entrou em recuperação judicial após a eclosão da Lava Jato. Em 2017, Luiz Fafal, muito obrigado, Luiz Fafal, estamos aí. A OAS entrou em recuperação judicial após a eclosão da Lava Jato. Em 2017, em depoimento a Sérgio Moro, o ex-presidente da empreiteira disse que a construtora só assumiu o empreendimento em Guarujá porque o ex-presidente Lula tinha cotas de um imóvel no condomínio e pretendia favorecê-lo. A Justiça de São Paulo, a OAS argumentou que não é obrigada a ressarcir os valores porque o casal não se manifestou sobre o assunto em um prazo de 3 anos, após um acordo firmado em 2009, em que ofereceu aos donos das cotas as opções de devolução da quantia
ou de permanência no projeto do empreendimento. O juiz de São Paulo considerou que não existe um prazo fixo para a devolução dos valores. Determinou, no entanto, uma redução no valor a ser ressarcido pela construtora devido ao intervalo entre a entrega do prédio e o pedido de restituição feita pelo casal Lula. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, disse que a decisão mostra que o ex-presidente é credor da OAS e que fica cada vez mais claro que Lula e sua família jamais receberam qualquer vantagem indevida. Levaremos às instâncias cabíveis mais este substancial elemento para demonstrar que Lula não praticou qualquer crime. Então, a história é a seguinte: Lula e Marisa compraram um imóvel nesse prédio. Quando a OAS assumiu e viu que Lula e Marisa tinham comprado uma cota, a OAS resolveu, por conta própria, dar um upgrade para o Lula. Mas ela resolveu. A OAS resolveu. Não foi o Lula que pediu, não foi a Marisa que pediu. Antônio Carlos Almeida, muito obrigado pela sua generosidade. Muito obrigado mesmo. O apartamento era da dona Marisa, era do Lula. A OAS, quando assumiu, agora está ficando clara a narrativa. A OAS assumiu, viu que Lula tinha apartamento ali, e aí ela que se disse: olha, vamos oferecer aquele melhor para ele. Ela que se esmou de oferecer. Isso é comum nos empreiteiros. Vamos agradar o presidente. Mas ele jamais aceitou, ele jamais pediu, ele jamais foi dono desse triplex, e sim o dono desse apartamento mais modesto. E agora a Justiça de São Paulo decidiu que a OAS tem que devolver o dinheiro para o Lula. E essa questão vai ser examinada pelo STF. E vai ser muito importante quando chegar ao STF. Eu tenho certeza que o STF vai absolver o Lula. Quando esse processo do triplex, tanto esse como o do sítio, chegar ao STF, Lula será absolvido. Lula será absolvido no STF, não há dúvida. Estadão, maioria da comissão apoia a reforma, mas com alterações. Então, tem muita gente que fala assim: o fulano é a favor da reforma, então é criticado. Mas vejam só, a comissão apoia a reforma, mas não essa reforma. Dos 49 deputados que vão analisar a Previdência, 32 defendem mudanças. E quais as mudanças? No benefício de prestação continuada, na aposentadoria rural. E o que eles têm que mudar, e também a capitalização, que é esse que é o pior de tudo. É a tal da capitalização. É aí que só o aposentado contribui, empresas não. Ainda os que defendem mudanças que podem esvaziar a reforma, como tirar do texto a expansão das regras para estados e municípios. Apenas o PSL e Novo fecharam questão pela aprovação da reforma. O relator é do PSDB, mas ele não está fechado com essa reforma, do jeito que ela está. Petrobras poderá dar até 13 salários extras. Mulher trabalha 10 horas mais que homem em casa. Mulheres dedicam em média 21 horas semanais a afazeres domésticos,
enquanto os homens gastam 10,9 horas nesse tipo de tarefa, segundo dados do IBGE. Coluna de João Domingos no Estadão. Rodrigo Maia optou por seguir caminho paralelo ao de Bolsonaro, embora na economia tenha pontos em comum. Zé, o Rodrigo Maia é o líder da oposição, enquanto o Lula está preso. Por que ele é o líder da oposição? Porque ele tem poder. Ele é o presidente da Câmara. Os outros podem falar. O Ciro Gomes pode falar, o Haddad pode falar, a Gleisi pode falar, mas quem tem poder para ser oposição ao Bolsonaro é o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia não quer aprovar essa reforma desse jeito. Ele não quer. Ele quer amenizar a reforma. Mourão tem mais agenda externa do que Bolsonaro. Com mais compromissos fora do Planalto que o chefe do Executivo, general tem atuação ativa e independente e se torna alvo de Carlos Bolsonaro e aliado do presidente. Coluna do Estadão. Olha aqui. Geraldo Alckmin diz ter certeza de que o deputado tucano Samuel Moreira fará um ótimo trabalho como relator da Comissão Especial da Previdência. Ele é extremamente preparado. Marcelo Ramos, deputado do PR do Amazonas, descreveu seus primeiros dias de presidente da Comissão Especial como estar dentro de um liquidificador. Então, o presidente da comissão é o Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, e o relator é o Samuel Moreira, deputado do PSDB de São Paulo. E que o Rodrigo Maia escolheu sem nenhuma consulta a Bolsonaro, sem nenhuma consulta ao governo. Publicidade põe Santos Cruz em choque com o SECOM. Ministro da Secretaria de Governo desautoriza a ordem dada pelo órgão para que campanhas de estatais tenham autorização prévia. Esse conhece as leis. João Domingos escreve, cada um por si. Há sinais evidentes de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, optou por seguir um caminho paralelo ao de Jair Bolsonaro, embora na economia tenha muitos pontos em comum com o governo. Ou talvez, exatamente por ter pontos em comum com o governo na economia, e este setor ser tocado pelo ministro Paulo Guedes. Tão ou mais liberal que ele, é que Maia mostra concordância com várias propostas do governo, mas não com outras iniciativas ou com a agenda conservadora de Bolsonaro. Toda a força política que tem hoje e que aumentou muito depois que passou a se entender perfeitamente com os partidos de centro e de centro-direita que formam o Centrão, ou que deste grupo não participam organicamente, Maia construiu a revelia de Bolsonaro. O presidente tinha outros candidatos para dirigir a Câmara. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que é do DEM, chegou a tentar sabotar a candidatura. Olá, Glaudes Moraes, muito obrigado. Muito obrigado, Glaudes, pela sua colaboração. Então, olha aqui, eu não sabia dessa. Onyx Lorenzoni chegou a tentar sabotar a candidatura de Maia à presidência da Câmara. E olha que são do mesmo partido. Não deu certo. Depois, Bolsonaro apoiou os ataques do filho Carlos Bolsonaro a Maia. Ataques estes que insinuavam ser o presidente da Câmara
uma espécie de chefe da velha política, responsável por enfiar a faca no pescoço do presidente para arrancar cargos do governo. Foi um Deus nos acuda, todos se lembram. Restabelecidas as relações, Maia passou a cobrar de Bolsonaro uma atuação maior nos esforços para aprovação da reforma da Previdência. Hoje, com o projeto já admitido pela Comissão de Constituição e Justiça, graças à atuação de Maia e do Centrão, Bolsonaro continua devendo uma defesa mais enfática da reforma da Previdência. Salles corta 24% do orçamento do IBAMA. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cortou em 24% o orçamento anual previsto para o IBAMA. Com o contingenciamento, o órgão terá seu orçamento reduzido de 368 milhões, conforme constava na lei orçamentária, para 279 milhões. Só as despesas fixas do órgão são estimadas em 285 milhões para este ano. O IBAMA é que fiscaliza o meio ambiente. Procurado, Salles não respondeu aos contatos do Estado. Eles estão brincando com fogo. Porque o negócio de mexer com o meio ambiente, isso é mexer com o mundo. Mexer com a Amazônia é mexer com o mundo. Mexer com os índios é mexer com o mundo, não é só o Brasil. O Estado também destaca: juiz manda empreiteira restituir Lula. Magistrado diz que ex-presidente tem direito a receber 66% da unidade do mesmo prédio de triplex, pivô de sua condenação. O Estadão também faz um resumo da entrevista. Para petista, bando de malucos governa o país. Da prisão, ex-presidente concede entrevista a jornais, afirma que é inocente, critica Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. E aqui o Marcelo Bretas. Quem sabe eu não me torne político. Juiz responsável pela Lava Jato no Rio, quer dizer, estão usando a Lava Jato para fins políticos. O Sérgio Moro já conseguiu, já é ministro. Agora Marcelo Bretas, Deltan Dallagnol também está aí. Quer dizer, estão usando essa história de luta contra a corrupção para resolver a vida deles. Juiz Marcelo Bretas disse ontem que não descarta entrar para a política no futuro. São os oportunistas, exatamente, Juliana, são oportunistas. Disse ontem que não descarta entrar para a política no futuro. Quem sabe se daqui a alguns anos, se eu me aposentar, eu não me torne um político, não é? Pode ser, eu não sei. Afirmou o juiz em Nova York. Bretas falou sobre o assunto ao ser questionado sobre a situação atual do Rio. Segundo ele, essa avaliação está além de sua capacidade. Sei que a imprensa está aqui, adianto que não tenho projeto, não estou planejando nada disso, mas quem sabe? Um dia eu espero me aposentar. Se tiver saúde e chegar até lá, eu espero que não, porque Marcelo Bretas na política só vai fazer mal à política, como está fazendo mal ao judiciário, passando por cima da Constituição. É isso que ele está fazendo, é isso que fez Sérgio Moro. Vamos ver o caderno de cultura. Caderno de cultura, porque a cultura é importante. Claro que é importante. Eles querem cortar a Lei Rouanet, mas não vão cortar a cultura. Sônia Raci. A área de comunicação do governo Bolsonaro como um todo está travada. Pelo que se apurou, a trava é consequência da resistência de uma parte dos integrantes do setor que não está convencida
da necessidade de investir em uma boa comunicação. Que possibilitaria ao governo ser ouvido de maneira organizada, efetiva e transparente. Consta que o presidente e sua família já defendem a guinada, mas Bolsonaro está precisando antes convencer outros integrantes do governo, que são adeptos do silêncio. Meus caros amigos, quero agradecer muito a participação de vocês, a audiência de vocês. Essa é a TV Sounic e também, claro, pela TV 247, TV de jornalismo, TV sem fake news, sem teorias da conspiração. Eu prefiro falar baseado em fatos sólidos, em conversas que realmente existiram, em declarações, para que a gente chegue a conclusões menos equivocadas, sempre mais próximo da verdade possível. Muito obrigado a todos. Eu volto a qualquer momento com mais uma transmissão ao vivo da TV Sounic. Até a próxima. Tchau!